Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesta série de vídeos vou falar sobre Vivekachudamani, uma compilação de ensinamentos feita por Adi Shankaracharya, que de uma forma simples, numa linguagem bem mais simples por ele utilizada, fala sobre o processo de despertar. Então o trabalho começa com uma invocação. Como eu já expliquei, antes de qualquer prática espiritual ou leitura, uma invocação, uma sintonia com o mais elevado é sempre muito importante. Então começa: eu me prostro perante Govinda, o perfeito Guru, que está sempre absorto no mais elevado estado de Ananda. Sua verdadeira natureza não pode ser conhecida pelos sentidos ou pela mente. É revelada apenas pelo conhecimento das Escrituras. Então, o que isto significa é que Govinda não é para ser conhecido, não tem como ser conhecido através dos sentidos ou da mente. Apenas pela realização da tua mais elevada natureza, elevando-te ao estado de Govinda. A grandeza de permanecer em Brahman. É difícil para qualquer criatura viva de conseguir um nascimento em forma humana. Isto é muito importante, não é? É vista a vida como algo fácil, banal, urgente, temos este tempo para ser felizes e etc., sem considerar que dentro da visão da vida, o propósito da vida é a autorrealização. E é por isso é que cada um tem este peso, mesmo que inconsciente, da vida após vida, do mais uma vez, mais uma vez. Certos ensinamentos de certas filosofias falam da reencarnação e dos ciclos que se fazem entre este plano e outros planos e a vinda. O que falham é em perceber o porquê destes indos e vindas, ficando apenas pela evolução. Mas a evolução em que direção? Com qual sentido? E na realidade se trata de que até que entendas qual é o propósito da vida e possas dedicar o teu tempo exclusivamente nessa direção. Então, conseguir um nascimento humano não é nada fácil. Digamos que a linha é longa, a fila de espera. Força de vontade e força física são ainda mais difíceis de obter. Então, além do nascimento humano vir com determinadas características,
entre elas a força de vontade e a força física, não é? Porque elas são muito necessárias para o caminho do buscador da verdade. Existe a visão atualmente em que a espiritualidade tem a ver com o resolver questões da personalidade e etc. Não é? Exatamente quando estas características faltam. Mas para uma caminhada mais séria, essa força física e força de vontade deve estar lá. Pureza é ainda mais difícil. Eu não me vou alongar muito em pureza, mas qualquer um dá para entender o que significa pureza, não é? Quando conheces alguém, que tipo de pensamentos surgem? É completamente aberto, receptivo, caloroso, tem julgamento. O que é que tens a ver das coisas? O positivo, o negativo? Como é que olhas para Deus? Existe cobiça pela espiritualidade, pelos ensinamentos espirituais, por algo que possas ganhar com isso, de valorização pessoal, aceitação, etc. Tudo isso são sinais de ausência de pureza. Mais difícil ainda do que as anteriores é ter o desejo de viver uma vida espiritual. Portanto, além de todos estes já mencionados, ter o desejo de viver uma vida espiritual é ainda mais difícil de ter. A maioria que se vê, não é, tem uma vida completamente mundana, assistida por valores meramente mundanos. E o entendimento das Escrituras é o mais difícil de todos, porque aqui já entra outras coisas. Não tem como entender as Escrituras sem ter, além de todas estas anteriores que foram mencionadas, não é, um desejo forte por liberdade, que eu acho que vai falar aqui também, ou se não aqui mais para a frente. Já tem que ter um determinado nível de desapego pelo mundo, já tem que estar na direção certa. Caso contrário, enquanto as suas motivações forem mundanas, não tem como ter entendimento de Escrituras. Em relação à discriminação entre Atman e não Atman, aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, depois também iremos falar mais sobre isto, portanto não vale a pena estar já a falar muito para não estar a repetir. À direta percepção do próprio Atman, em relação à contínua união com o Brahman e liberação final, estes não podem ser obtidos, exceto através de méritos de 100 bilhões de vidas bem vividas. Porque estes méritos ajudam a desenvolver as qualidades, não é? E abrem a porta para o esclarecimento, o virar das costas para aquilo que não serve para nada e o se focar constantemente na realidade última. Mas mesmo assim, todos estes méritos, eles não proporcionam essa direta experiência de Brahman. Apenas através da graça divina podemos obter estas 3 raras vantagens: nascimento humano, o desejo por libertação e a orientação de um guru iluminado. Então, se tiveres a sorte de reunir todas as condições descritas anteriormente, não é? Tudo o que tu possas fazer, todas as boas ações que tu possas fazer, que são ótimas e que te ajudam a desenvolver as qualidades necessárias, elas não te podem facilitar essa união final. E apenas através da graça divina poderão ser obtidas estas 3 raras vantagens: o nascimento humano, o desejo por libertação e a orientação de um guru iluminado. No entanto, existem aqueles que de alguma forma conseguem obter este raro nascimento humano juntamente com a força física e mental, o entendimento das Escrituras e, no entanto, permanecem iludidos
pois não lutam por liberdade. Tais homens são suicidas, eles se agarram ao irreal e se destroem. Então, isso é o mais comum, não é? Porque ganhar essa consciência tem que ter o desejo por liberdade muito forte. Então conseguem o nascimento humano, juntamente com a força física e mental, ou seja, todas as condições ao nível da personalidade, o entendimento das Escrituras, não é? E, no entanto, permanecem iludidos, pois não lutam por liberdade. Porque, de alguma forma, essa visão, o entendimento das Escrituras e todas as outras coisas ainda estão ao serviço de valores mundanos. Valores mundanos, mesmo na espiritualidade. Porque o valor mundano tem a ver com a visão de melhorar as circunstâncias de vida. A busca da felicidade circunstancial. E a espiritualidade é das coisas que são mais usadas para isso. Tipo, quando o homem mundano busca a felicidade na matéria e depois de muitos investimentos não consegue, aí ele se vira para Deus e traz Deus àquela equação. Não para mudar o direcionamento da equação, não para mudar o resultado que busca da equação, mas para aumentar as suas chances de sucesso. Aí ele chama de Deus à equação. E então usa os ensinamentos espirituais, mas ainda com a mesma visão. Logo, como poderá ele buscar e lutar por transcendência? Possivelmente, ele acha que está lutando por transcendência. Que aquele de facto é o meio. Até porque possivelmente os ensinamentos que ele tem acesso apontam nessa direção. Mas porquê é que isso acontece? Porque outros ensinamentos não cabem. Porque aqueles é o que ele andava à procura. Porque aqueles valores ainda são os mais importantes. Tais homens são suicidas. Eles se agarram ao irreal e se destroem. Eles se agarram ao irreal, ao não Atman. O que significa isso? Ao complexo corpo-mente e às circunstâncias do mesmo. E tentam trabalhá-las numa ânsia para melhorar essas circunstâncias. E desperdiçam o seu tempo. Poderá haver um tolo maior que aquele que obteve este raro nascimento humano, juntamente com força física e mental, e ainda assim falha por estar iludido de realizar o seu bem maior, porque ter a noção do bem maior é difícil, não é? Porque enquanto os valores mundanos estiverem aí, eles serão o direcionamento para ti de o bem maior. Não haverá a visão de qual realmente o bem maior. E desta forma, o teu tempo é desperdiçado. Então, em retrospectiva, relembrando as dificuldades que é em ter todas estas condições, o nascimento humano, força física e mental, entendimento das Escrituras, ou seja, a chave, o ter a visão, o conseguir retirar realmente o significado do ensinamento. O ensinamento é sempre codificado, muitos não gostam disso, não é? Mas ele é sempre codificado porque se não tiveres a chave, não vais tirar o ensinamento correto, não é? Então, ele é codificado porque tem a ver com o emissor e o receptor. Eles têm que estar na mesma frequência. Os homens podem recitar as Escrituras e fazer sacrifícios para os espíritos sagrados, podem realizar rituais e adorar as deidades. Mas enquanto o homem não acordar para o conhecimento do Atman, a libertação jamais poderá ser obtida nem mesmo no final de centenas de anos de Brahman. Então todas estas ações espirituais, valorosas, elas são positivas como
um meio para desenvolver os méritos, para ter acesso a estas condições ideais, quer seja por nascimento, além do nascimento, quer seja pelo nascimento, quer seja pelo desenvolvimento depois da força, da vontade, etc, etc. Então elas podem ajudar para isso, não é? Mas enquanto o homem não acorda para o conhecimento do Atman, do si mesmo, da sua verdadeira natureza, e o conhecimento não só pela experiência direta, mas até antes disso, para poder contemplar essas verdades maiores, o suficiente para que a sua mente se eleve, se purifique. As Escrituras declaram que a imortalidade não pode ser obtida através de trabalho, descendência, através de filhos, ou riquezas. Então, todo o tempo que tu estás a investir em relação a trabalho, descendência, a posses, isso não te vai trazer, não é, a imortalidade. Mas exclusivamente pela renúncia de todos estes. De todos estes, e mais ainda, porque o trabalho, a descendência, portanto, os filhos, as riquezas e etc. Tudo isto tem a ver, são do personagem. Portanto, antes disso está o personagem. E a renúncia não deve ser apenas a essas coisas, mas ao próprio personagem, como iremos ver mais para a frente. Fica claro desta forma que o trabalho não nos pode trazer a libertação. E quando se fala aqui em trabalho, não é só este trabalho mundano, porque falou também dos trabalhos, das ações espirituais, não é? Portanto, o recitar das Escrituras, o fazer sacrifícios para espíritos sagrados. E atenção, isto é tudo muito bom. Em termos de purificação e de preparação, com a visão da preparação para este estágio final, isto é muito importante. Mas com uma preparação para este estágio final. Então todos estes trabalhos são importantes e depois o largar, a renúncia de todos estes trabalhos também é. Só que aqui os trabalhos espirituais, a renúncia desses trabalhos, tem a ver com os frutos e etc, que eu não vou entrar agora porque virá a seguir, não é? Mas ter em mente que esses trabalhos por si só não levam. Mas o mais importante é encheres o teu cálice. Eles ajudam-te a elevar a tua consciência, a tua atenção para as esferas divinas e que possas encher o teu cálice com devoção, que é muito importante. E será muito importante para a continuação. Desta forma, que o homem sábio desista da sua ânsia pelo prazer em coisas externas. Desta forma, que o homem sábio desista da sua ânsia pelo prazer em coisas externas. Então, tudo o que tem a ver com objetos sensoriais, desistir desse prazer, não é? Tem muita teoria. Mas isso não faz mal nenhum. Não é assim. Não é assim. Isso seduz, domina, aprisiona, gera cobiça e é distraído para vidas e vidas e vidas e vidas. Então, que o homem sábio, ou seja, que tem um pouco de inteligência, não é? Porque neste caso, sábio é só aquele que sabe, mas a palavra aqui é usada no sentido de maturidade, de inteligência e capacidade de raciocínio, e ao entender certos preceitos, ele que desista dessa ânsia, a compulsão em investimentos externos para usufruir desses prazeres, não é? Que consomem a maior parte do seu tempo, ele que desista disso. E trabalhe duro por sua libertação. Vamos lá outra vez. E trabalhe duro por sua libertação.
E nós vamos ver nesta obra de Shankaracharya o que significa trabalhar duro. Especialmente hoje em dia, que existe uma visão de não, é tudo fácil, não sei o quê. Mas no nível deste ensinamento, vamos ver o trabalho duro. Além de ser trabalho duro, tem que ser trabalho possível, que é o reunir tudo isto que nós já falámos e iremos falar ainda mais. E caso não possua desenvolver essas características, ele que procura uma alma nobre e elevada, um guru, e se torna absorto de todo o coração na verdade que lhe é ensinada por ele. Isto aqui é, né? Ele que procura uma alma nobre, já sendo sábio, ainda assim ele vai precisar de uma alma nobre e elevada. Um guru, aquele que está constantemente absorto em Brahman, que conhece a realidade última, que se tornou a realidade última. E se torna absorto de todo o coração na verdade que lhe é ensinada por ele. O que é que isto significa? Que haja entrega, que não hajam dúvidas e que ele mergulhe exclusivamente nisso, saindo da frente, não sendo um filtro no meio de tudo isso. E ao mergulhar nessa verdade que é ensinada pelo Guru, que se ele vá despindo de todo o resto, para que apenas possa contemplar de todo o coração na verdade que lhe foi ensinada, do jeito que lhe foi ensinado e que será passado, que continuará aqui. Desta forma, sim, a realização do self, do eu real, será inevitável. De todo o coração, sem dúvidas, sem reticências, sem estar no meio, sem ser um filtro. Da devoção à correta discriminação, ele se levará ao nível da união com Brahman. Vamos lá. Da devoção, do que ele já encheu do seu cálice de devoção nas ações anteriores, porque não se encheu, não tem. E se não tem, não vai. E hoje em dia, mais uma vez, estes ensinamentos são apresentados de uma forma seca, não é? Sem falar destas necessidades. Mas é suprema importância, não é? E a devoção, portanto, da devoção à correta discriminação, porque sem a devoção não tem, ou melhor, existe sempre devoção. E aqueles que têm uma vida mundana, eles são devotos àqueles valores materiais. Neste caso, a devoção é ao mais elevado, ao divino, a Deus. Não é? E é essa devoção que leva à correta discriminação. Pelo poder do Atman, deixa que ele salve a sua alma, que se mantém afogada nas vastas águas da vida mundana. Aqui são utilizados vários termos. Atman, Self, Brahman, Purusha, Paramatman. E tem a ver com apenas formas distintas de ver o mesmo fenómeno, mais ou menos. Então, o Atman muitas vezes é usado já como Brahman, outras vezes como a alma individual. E depois também é colocado como não havendo diferença nenhuma entre elas, que é real. Mas para ir entendendo, para a mente poder assimilar alguns conceitos, porque precisa dos conceitos para mergulhar neles, para se focar intensamente neles. Deixa que o sábio que cresceu em termos de tranquilidade e que pratica contemplação do Atman, desista de todas as atividades mundanas e lute para cortar todos os laços mundanos. Aqui é grande, hein? O que significa o sábio cresceu em termos de tranquilidade? Desapego. Ele já se desapegou de um monte de coisas, desses prazeres externos, etc. Já se está a voltar
já se está a voltar para esta fase, este trajeto último, final, sério, focado. Não é? E ele já pratica a contemplação do Atman. Depois também vamos passar sobre isso. Pelo poder do Atman, não é aqui. Desiste de todas as atividades mundanas, todas as atividades que têm algum cunho de mundano. O que é isso? Tudo aquilo que ainda favorece este personagem que alimenta a sua história. E lute para cortar todos os laços mundanos, que é o que um sannyasi faz, um swami, um monge. Não é? Ele morre para o mundo e nasce para Deus, para o divino, para Brahman. E existe o seu posicionamento de corte e depois existem todos os laços que ainda ficaram, que tentam ainda puxar para aquela identificação com aquele personagem e depois cabe a cada buscador cortar esses laços. Porque enquanto esses laços não têm lá, a contemplação contínua do Atman não é possível. A ação correta ajuda a purificar o coração. Não é? Como eu falei atrás, as ações corretas. Não só as ações corretas, mundanas, aquelas que se pautam pela verdade, pela transparência, pela compaixão e etc. Não é? Mas as ações corretas espirituais. A meditação, o seva e por aí vai. Mas não nos dá a percepção direta da realidade. São meios para fins, não são o fim. A realidade é alcançada através de discriminação. Mas não num grau baixo, nem mesmo através de 10 milhões de atos. Ou seja, como eu falei anterior, a discriminação depende da devoção, a devoção correta. A devoção depende da pureza. E por aí vai. É uma cadeia, não é? Então as ações corretas ajudam a chegar à discriminação. Mas a discriminação precisa ser num alto nível. O que é que isto significa? Tem que estar associada a outras coisas. Não só a capacidade de entender, portanto o entendimento, mas também a honestidade. Para que tu possas cortar realmente aquilo que está no teu caminho, ao invés de dizer, não, mas isto não tem problema, aquilo não tem problema, ou ver o elevado e negligenciar, fazer de conta que não vê as coisinhas mais próximas que ainda estás a entreter. O correto discernimento nos mostra a verdadeira natureza da corda e remove o doloroso medo causado pela nossa crença equivocada de que é uma grande cobra. Agora não sei se eu li isto. Era corda, depois cobra. Então, isto é uma analogia que é muito usada na Índia para demonstrar a superimposição, a ilusão, como ela funciona. E é dado o exemplo de, vendo assim num ambiente mais escuro, uma corda enrolada no chão e achar que é uma serpente, uma cobra. E enquanto se acredita que aquilo é uma cobra, o medo invade intensamente, etc., como se aquilo fosse verdade. Então, o correto discernimento, a correta utilização da discriminação, revela a verdadeira natureza da corda de Brahman. Conhecimento certo da realidade é ganho apenas através da meditação baseada no ensinamento correto. Orientação. E isto é muito importante, porque hoje em dia é um livro que resolve a tua vida, uma palestra no YouTube, são estas coisas assim. Mas para este último trajeto, um mestre iluminado, aquele que é uno com Brahman,
pois apenas esse poderá dar o ensinamento correto. Porque se não contemplas o ensinamento correto, não é? E se tiveres o ensinamento correto e não tiveres aquelas qualidades mencionadas anteriormente, portanto, é ganho apenas através da meditação baseada no ensinamento correto, orientação, e não pelas ablações sagradas, não é? São umas lavagens prescritas em rituais religiosos na Índia, nem esmolas a santos ou pela prática de centenas de exercícios respiratórios. Então, todas as práticas espirituais, elas são perfeitas, sendo atribuídas pelo mestre desperto, aquele que sabe o que é importante para ti neste momento. Caso contrário, não surte efeito. Vamos lá. Pode-te preparar para esta última final, esta jornada final, mas aqui estamos a falar da jornada final. O sucesso em atingir o objetivo depende majoritariamente das qualificações do buscador. Isto é muito importante. O momento e tempo adequado, o lugar adequado e outras tais circunstâncias são ajudas para atingir o objetivo. Tudo é ajuda. O lugar onde tu estás, se é um lugar sagrado, se não é, se estás com um mestre iluminado, se não estás, tudo isso são ajudas. Mesmo assim, as tuas qualificações são o mais importante. São o que fará realmente a diferença. E na ausência dessas qualificações, as já mencionadas, e as que serão mencionadas ainda para a frente, é importante desenvolver essas qualificações. Continuamos no próximo. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.